Bom dia, meus queridos alunos dos 7º anos de Ciências. Está começando mais uma aula com a professora Luciane. E o tema da aula de hoje é sobre os vegetais conhecidos como pteridófitas. Vamos retornar um pouquinho à aula passada, falando então do reino Plantae, ou metafita é onde está inserido todas as plantas neste reino. Todas as plantas são fotossintetizantes, ou seja, autótrofas, quer dizer que elas possuem essa organela denominada de cloroplasto, portanto, elas fazem fotossíntese, produzindo então o nosso oxigênio. Todas as plantas são eucariontes, porque possuem então o material genético armazenado aqui no núcleo. Todas são pluricelulares, apresentam então várias células. E um ancestral possível das plantas são as algas, que viviam em alteração aí das marés. Ou seja, elas foram adquirindo uma característica de adaptação conforme a quantidade de água delas iam diminuindo conforme essas marés se abaixavam. Árvore filogenética aqui no reino das plantas. O que seria essa árvore filogenética? A árvore filogenética tem um sinônimo, quer dizer cladograma. O que é isso? É um gráfico onde mostra a evolução das espécies de plantas. Conforme cada uma delas vão evoluindo, vai surgindo uma nova característica, então vai surgindo um novo grupo. Então, na aula passada, eu falei então das briófitas, dos musgos e das hepáticas, tá? Aí elas adquiriram então uma característica de evolução e deram origem então ao segundo grupo que vai ser a aula de hoje, as pteridófitas. Então vamos lá, vamos falando então desse segundo grupo de plantas do reino Plantae. Nós temos aí alguns representantes das pteridófitas. Nós temos as samambaias, as avencas, cavalinhas e licopódio. Então essas são os principais representantes do grupo das plantas pteridófitas. As pteridófitas são as primeiras plantas a apresentarem os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, que são vasos que servem para transportar tanto água quanto nutrientes pela planta, ao longo da planta, desde a raiz até as suas folhas, e transportar também os nutrientes aí adquiridos pela fotossíntese. São plantas então com um tamanho maior, comparados aí com as briófitas, que não têm os vasos condutores de seiva, são consideradas avasculares. As pteridófitas também têm uma dependência, da mesma forma que as briófitas, da água para elas poderem se reproduzir. Então, elas precisam da água para que aconteça, então, que o gameta masculino chegue até o gameta feminino para haver, então, essa reprodução. Então, além do ambiente com bastante água, umidade, também um ambiente sombrio. Então, uma exposição direta à luz solar também, elas são plantas sensíveis, elas acabariam morrendo. As pteridófitas também apresentam tecidos verdadeiros, diferente então das briófitas, plantas mais simples, que possuíam rizoides, cauloides e filóides, estruturas mais simples, tá? E aqui não, nós temos um pouco mais evoluídas, as pteridófitas, elas já apresentam raízes aqui embaixo, o caule, nós vamos falar dele, que é do tipo rizoma, porque é um caule que fica aqui no sentido horizontal aqui no solo, as raízes para fixação da planta ao solo e absorção dos nutrientes. E aqui nessa parte de cima nós temos as folhas para estar fazendo a fotossíntese. Uma característica adaptativa das pteridófitas é a presença de cutícula, que é como se fosse uma cera nas folhas. Para que serve essa cutícula? Ela serve para que a planta, é como se fosse uma cera, tá? Para que a planta perca o mínimo possível de água, então vai estar evitando a desidratação. As pteridófitas também não possuem semente, nem fruto e nem flor. São pouco desenvolvidas, não chegam a esse ponto, não tem essa característica. O que é o báculo? O báculo é essa folhinha aqui pequenininha, tá? Eu chamo então de báculo as folhas jovens das samambaias, dessa pteridófita samambaia, que depois o báculo vai desenvolver e vai dar origem então a essa folha adulta. Aqui nós temos alguns exemplos de pteridófitas, as samambaias muito usadas aí na decoração aí de casas, as avencas, cavalinhas, também muito utilizado para fazer chá, e licopódio. São alguns exemplos de pteridófitas. Nós temos também essa pteridófita de porte mais elevado, aqui ela é mais alta do que as outras, é como se fosse uma espécie de samambaia, porém com um porte mais elevado. E ela tem uma característica muito importante, que ela produz então essas fibras que vocês estão vendo aqui, ó, no caule dela. Era muito utilizado para fazer esses
esses vasos aqui de plantas. Porém, essa planta, então, esse caule, que é denominado, então, xaxim, levou, então, a que essa planta chegasse à quase extinção, o samambaiaçu. E aí, o que eles fizeram? Criaram uma lei para estar impedindo com que esses vasos de plantas sejam feitos, então, de xaxim. Então, ao invés de pegar, então, essa fibra aqui do samambaiaçu, eles trocaram, eles usaram, então, a fibra do coco, para que essa planta conseguisse, então, se reproduzir e sair desse risco aí de extinção. Morfologia de uma pteridófita. O que é morfologia? Morfologia vem de forma, ou seja, a estrutura física, o formato da pteridófita. Mais especificamente, nós vamos falar então da samambaia. Aqui nós temos as raízes, que vão estar abaixo do solo, fixando a planta e absorvendo água e nutrientes. Aqui nós temos o caule, que é nesse formato aqui horizontal. Então, ele fica por cima sob o solo, tá? Então, ele é chamado de rizoma. E do caule, então, vai estar saindo as folhas. Essa partezinha aqui, ó, esse cabinho é denominado de pecíolo, que vai estar saindo a folha. Essa samambaia aqui, nós temos 2 folhas, tá? Cada folha dessa daqui é formada por essas partezinhas pequenininhas, denominadas de folíolo. Então, tudo isso aqui é uma folha, tá? E cada pedacinho desse aqui nós chamamos de folíolo. Quando a planta está adulta, quando ela está madura, se nós virarmos aqui a parte de baixo da folha da samambaia, vão ter pontinhos pequenininhos aqui por baixo da folha. Esses pontinhos pequenininhos, essas bolinhas marrons ou mais escuras, elas são denominadas então de soro, tá? Cada bolinha desse aqui então vai ser um soro. Os soros são formados de esporângios, essas estruturas bem pequenininhas aqui, parecendo então uma bolsinha. E dentro dos esporângios, quando ele estiver maduro, ele vai estar liberando pequenos grãozinhos, parece grãozinhos de areia, que são denominados de esporos, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho na reprodução delas. Alternância de gerações. Por que alternância de gerações? É uma forma de reprodução da mesma forma que as briófitas. Por quê? Porque essa espécie também passa por 2 fases. A fase assexuada, a reprodução assexuada, denominada de esporófito, e a fase sexuada, denominada então de gametófito. Tá? Qual que é a diferença das duas? Na fase esporófito, o nome já vem dizendo, ela vai estar produzindo os esporos. Tá? Nós vamos estar falando na reprodução. E na fase de gametófito, ela vai estar produzindo os gametas. Tá? O esporófito é a fase mais duradoura. Então, o que seria isso? Que é essa parte aqui, então, da folhagem da samambaia. É uma fase que fica mais tempo quando comparada ao gametófito, que é uma fase menos duradoura. Ou seja, neste ponto aqui, os gametas, tá, masculino anterozoide vai fecundar o gameta feminino, que é a oosfera. Então, essa parte aqui de baixo são os gametas masculinos e eles possuem flagelo, eles vão nadar, obviamente que eu disse no início que é uma planta que precisa de água para reprodução. Então, a água vai cair aqui e os anterozoides, então, o gameta masculino vai nadar pelo seu flagelo até chegar aqui na oosfera e fecundar. Obviamente, essa estrutura vai desenvolver e vai dar origem a essa fase mais duradoura, que vai ficar por mais tempo, então, essa folhagem. Lembrando aqui que nós temos essa estrutura, tá? Que vai estar produzindo o gameta, ela tem mais ou menos aqui 1 centímetro de tamanho. Então, nós vamos finalizar com o ciclo de vida das pteridófitas. Nós vamos começar, então, com o esporófito. O esporófito, então, ele possui essas bolinhas marrons aqui, que nós chamamos, então, de soro. Lembrando que os esporófitos vão estar produzindo os esporos, portanto, é uma fase assexuada. Então, aqui, cada bolinha desse aqui vai ser um soro. O soro, ele vai ser formado, então, de vários esporângios pequenininhos. Quando ele estiver maduro, ele vai estar liberando, então, parece uns grãozinhos pequenininhos, muito pequenininhos de areia, e ele vai estar liberando esses esporos, tá, no solo. Quando ele encontrar esses esporos, encontrar no solo condição adequada para ele poder estar germinando, ele vai estar formando, então, o que nós vai estar passando por um processo de germinação e ele vai estar formando, então, parece uma folhinha bem pequenininha nesse formato de coração. Essa folhinha é denominada, então, de prótalo, que nós vimos no slide anterior. O prótalo, então, é a fase de gametófito, ou seja, é o prótalo que vai estar produzindo aqui o gameta masculino, anterozoide, e ele vai nadar quando houver água até aqui em cima, tá? No gameta feminino, que é a oosfera, e vai acontecer a fecundação.
tá? E aí vai acontecer a fecundação, vai estar formando o embrião e vai estar formando uma nova plantinha, ela se desenvolve, quando ela tiver adulta, ela vai começar a produzir os soros e assim começa todo o processo. Então, por que alternância de gerações? Porque ela passa por uma fase assexuada, que é produzindo os esporos, que estão aqui, e por uma fase sexuada, produzindo os gametas, anterozoide e oosfera. Pessoal, nossa aula chegou ao fim, espero que tenham gostado, então até a próxima aula, beijos!